Olha, eu vou te falar com toda certeza, com toda sinceridade, só podia ser mulher, né? Só podia ser mulher. Para um segundo para pensar. Hoje você usa Wi-Fi, GPS, você manda mensagem pelo seu telefone, certo? Você tem acesso à internet. Agora, uma pergunta. Você sabe quem foi que criou a base, os primeiros cálculos de toda essa tecnologia que a gente tem hoje? E a resposta também pode surpreender algumas pessoas e alguns desavisados, alguns desaplaudidos aí, apedeutas que não têm noção. Grande parte dessas ideias que moldam o mundo contemporâneo, elas foram criadas por mulheres. Só podia ser mulher, né? Tinha que ser mulher. Mas a história é que quase ninguém conta. Alguma dessas invenções literalmente salvam vidas. Salvam vidas. E podem até ajudar pessoas a voltar a andar. Tinha que ser mulher. Sempre a mulher metendo o dedo dela. Sempre. Hoje você vai conhecer algumas dessas invenções, né? Algumas mulheres que formaram a história da nossa ciência. Primeira, eu quero falar de uma atriz de Hollywood. 1940, na época, umas atrizes famosas, né? A época do glamour de Hollywood. O nome dela era Heidi Lamar, ela era conhecida pela sua beleza, pelo seu talento no cinema, mas ainda tem algo aqui que quase ninguém imaginava. Ela era uma mulher brilhante, uma inventora. Durante a Segunda Guerra Mundial, Heidi se preocupava com um problema militar muito sério. Os torpedos que eles usavam, eles eram guiados por frequência de rádio, que era facilmente interceptado. Então ela teve uma ideia revolucionária. Ela criou um sistema de comunicação que mudasse constantemente de frequência, impedindo que o sinal fosse bloqueado, ou fosse rastreado, ou fosse de alguma forma assim, identificado e neutralizado. Essa tecnologia ela ficou conhecida como salto de frequência. Na época, o exército ele não deu muita atenção, mas assim, décadas depois, os engenheiros perceberam que justamente aqui, né, essa ideia ela era extremamente importante e eles precisavam para criar o sistema moderno de comunicação sem fio. Puta merda, só podia ser mulher. Hoje, o princípio que foi criado por ela, pela Heidi Lamar, ele está por trás de tecnologias como GPS, Wi-Fi, Bluetooth. E foi uma mulher, tá? Que criou os primeiros cálculos para determinar como ia funcionar essa tecnologia. Tá muito calor aqui. Uma estrela de cinema. Ela que ajudou a mudar a base da conectividade do mundo moderno. Agora, outra questão. Você imagina dirigir sem GPS? Ou você pedir um carro de aplicativo? Ou até encontrar aquele restaurante numa cidade que você quer achar? Tudo isso depende de quê? De satélite que está orbitando na Terra. Mas existe aqui um problema. A Terra, ela não é uma esfera perfeita. Ela tem irregularidades, ela tem variações gravitacionais e pequenas distorções. Por conta dessa variação, cria uma distorçãozinha ali e fica difícil você calcular com precisão o local exato que você precisa chegar. E foi exatamente aí que entrou o trabalho da cientista, ela trabalhava na NASA, tá? Isso não é pouca coisa, não. Gladys West. Só podia ser mulher, né? Ela desenvolveu modelos matemáticos extremamente precisos da forma do planeta. E foram esses cálculos que permitiram que satélites determinassem a posição na Terra, onde está a sua incapacidade pensante. Eles sabem onde que vocês estão por conta do cálculo dela. Sem esse trabalho, o GPS que a gente usa hoje, ele simplesmente não ia funcionar. Cada vez que o seu telefone te mostra um caminho mais rápido, um caminho de melhor acesso, tem ali por base a matemáticazinha que ela foi fazer. Gladys West, agradeça. Toda vez que você ligar o seu GPS, dê um salve para a dona Gladys, porque ela merece. E outra, antes de existir computador pessoal, antes de existir a eletricidade, simplesmente uma mulher já imaginava máquinas capazes de processar informações. O nome dela era Ada Lovelace. Ela, no caso, ela é filha do Lord Byron.
talvez você não saiba quem é. Mas aqui o salve hoje é para Ada, tá? Vamos esquecer o paizinho, deixar o paizinho dela sossegado. No século XIX, ela trabalhou com um projeto que era Máquina Analítica, criada por Charles Babbage. Mas a Ada, foi ela que percebeu algo que ninguém tinha percebido. Ela entendeu que aquela máquina poderia ser programada para executar sequências de instrução. Então, ela escreveu o primeiro algoritmo da história. Quando você fala, algoritmo, me conecte com pessoa, não sei o quê. Ada Lovelace. É um salve para ela que você tem que deixar. Bote aí, ó. Salve, Ada. Não. Depois a gente fala sobre isso. Ela é considerada a primeira programadora do mundo, mas o mais impressionante aqui, gente, não existia luz elétrica. E ela previu que no futuro computadores poderiam criar músicas, gráficos e arte. 1843, 2 séculos antes da inteligência artificial, pura e simplesmente. Imagina isso. Outra cientista aqui que merece um salve, Shirley Ann Jackson. As pesquisas delas ajudaram a desenvolver tecnologias usadas em telecomunicações, entre elas avanços em redes de comunicação, rede social, tecnologias usadas em telefone celular. É melhoria de transmissão de dados, quando você envia uma mensagem, quando você envia um texto, uma imagem, tudo isso graças ao trabalho dela. Esses estudos ajudaram a tornar possível o mundo conectado do jeito que a gente vive hoje. E agora vem aquela descoberta, assim, que, para mim, é a melhor de todas. Tá calor e eu tô quase chorando. Tatiana Sampaio. Tatiana, pesquisadora da Universidade Federal, né, do Rio de Janeiro. Tinha que ser Universidade Federal, né, gente? Porque a Universidade Federal produz grandes gênios. Aliás, para você entrar ali, você tem que ser um grande gênio. Ela participou da descoberta da substância chamada polilaminina. Essa substância surgiu a partir de pesquisas sobre a proteína chamada laminina. E os resultados foram, assim, impressionantes. Ela simplesmente fez pessoas que tinham lesão na medula e não andavam mais. Ela foi capaz de estimular a regeneração dos nervos danificados. O que isso significa? No futuro, ela pode ajudar a tratamento dessas lesões e fazer a pessoa voltar a caminhar, oferecendo ali esperança para pessoas que sofrem de paralisia. Mas existe aqui um detalhe, assim, crucial. A polilaminina, ela é extraída da placenta, pura e simplesmente. Um órgão que é essencial durante a gestação, e a placenta só existe e ela é formada no corpo feminino durante a gravidez. Só podia ser mulher. Aqui existe a dupla contribuição da mulher para a ciência. Primeiro pela pesquisadora, pela pesquisa, né, que foi liderada por uma mulher, e também pela própria biologia feminina, que torna possível que essa substância exista. É a ciência, vida e descoberta. Tudo conectado. A vida, informação, que é ali um feto, e mais tudo ali, ó, conectado juntinho. Agora você pensa aqui. Wi-Fi, GPS, programação, matérias que salvam vidas, tecnologia médica que podem mudar o futuro. Quantas dessas invenções que você sabia que tinha sido criado por mulher? Só podia ser mulher. Durante muito tempo, muitas dessas histórias ficaram ali escondidas no